Uma segunda situação, uma segunda pergunta, tudo de vestibular e tudo do nosso dia a dia. Primeira pergunta, por que o cozimento em fervura de água salgada se dá em menos tempo que em água pura? Estamos falando agora da variação da temperatura de ebulir. A água, ela ebule a 100 graus. Quando tu põe um soluto não volátil na água solvente, que ebule a 100 graus, vai haver uma elevação. E a elevação da temperatura de ebulir é proporcional ebulioscopicamente à concentração molar e ao número de partículas. Ora, então que vem a pergunta. O cozimento em fervura de água salgada se dá em menos tempo do que em água pura. Por quê? Ora, porque quando você põe na água salgada o I, qual é o I? Bom, vamos falar do sal de cozinha. O mais importante componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio. Como o cloreto de sódio dentro d'água provoca duas partículas, um cátion e um ânion, este I, no caso do cloreto de sódio, corresponde a 2. Então, o fator I, o fator de correção de Van Toff, claro, ele existindo, porque na água pura não tem o fator de correção de Van Toff, seria equivalente a 1. Ele é inexistente. 0 não pode, porque 0 anula a multiplicação. Se na água salgada nós temos um fator de correção de Van Toff, existe, ele é grande, você vai ter grande elevação de temperatura. Então a água salgada, pasmem, ela chega a ferver a 110 graus. Ora, o que está sendo cozido, fervendo a 100 graus, vai levar um tempo. Mas se estiver sendo cozido a 110, maior temperatura vai fazer maior cozimento em menos tempo. Vamos ver isso, inclusive, no próximo capítulo de amanhã, cinética química. Como é que funciona a velocidade? Bom, está explicado, o cozimento em fervura de água salgada se dá em menos tempo que em água pura, porque em água salgada nós temos mais partículas, que acentua o efeito de elevar a temperatura de ebulição da água, porque recebeu um soluto não volátil. Segundo porquê. Porque se coloca sal na neve para limpar as estradas. Eu ainda não fui para minha Itália, eu ainda vou. Eu quero ver se o Francesco Totti é meu primo, como dizia minha nona. Lá na Itália, eu vou ver esse fenômeno. As estradas são intransitáveis, porque tem neve e os carros não conseguem andar, cara. Então o que os caras fazem no hemisfério norte? Eles colocam sal, na neve para limpar as estradas. Bom, estamos falando de neve, vamos jogar a bola para a crioscopia. Há um abaixamento da temperatura de congelar, que é proporcional crioscopicamente à concentração molar e ao número de partículas. Agora estou falando de temperatura de congelar. A água congela a 0 graus. Agora, se você no solvente água, que congela a 0 graus, colocar um soluto não volátil, haverá um abaixamento da temperatura de congelar. De quanto que vai baixar? Espere daqui a pouco. Vamos falar dessa questão que é justamente o abaixamento de congelar. Bom, haverá um abaixamento da temperatura de congelar que é proporcional à quantidade de soluto que eu coloco naquela quantidade em quilo de solução. E é proporcional ao número de partículas.
Então, se você tiver maior quantidade maior concentração, jogar muito sal, e o próprio fato de ser sal, percebe que o I vale 2, é o dobro, aumentando a concentração e o número de partículas, esse produto vai me dar um ΔTc maior. Havendo um ΔTc maior, como é uma variação para baixo, vai baixar mais. Quanto maior o ΔTc, menor vai ser a temperatura de congelar. Porque o abaixamento é para baixo, uma vez que o Kc terá valor sinal negativo, como eu vou explicar ali na questão do ITA. Portanto, se a neve, ela congela a 0 graus. Colocar sal na neve é fazer com que a temperatura de congelar caia para quanto? Vai cair, vamos chutar um valor. A temperatura de congelar passa a ser, digamos, menos 5 graus. Ora, a neve, ela está a 0. Se com o sal a temperatura de congelar passa a ser menos 5, ora, a neve não está a menos 5. Então ela desfaz o gelo, fica líquida, escorrega e deixa a estrada limpa. Vou repetir o raciocínio. Quanto mais concentrada for a quantidade de sal, quanto mais sal você colocar, você está aumentando a concentração, apesar de ser em mol por quilo. E ser sal é ter um fator de correção de Van Toff. Haver alta concentração de sal, haver grande fator de correção de Van Toff, você vai ter grande ΔTc. Vai aumentar bastante essa variação. Só que é uma variação para baixo. Então, se a temperatura de congelar da água, da neve, é 0 graus, com estas variáveis tendo aumentado a variação, vai para baixo, bem para baixo. Raciocínio final. A neve, em que temperatura que está a neve? A temperatura da neve é 0 graus. Se a temperatura da neve, como boa água que ela é, se a temperatura da neve é 0 graus, passar para uma temperatura menos de 5 graus, 5 graus negativo, nós vamos ter a seguinte situação. A neve, como não está a menos 5 graus, não congela. Esta temperatura é para congelar da neve pura. Esta temperatura é para congelar da neve salgada. Se não está a menos 5 graus, a neve rapidinho não está nessa temperatura. Então, não vai congelar, só vai congelar menos 5 graus. E isto todos os barraqueiros aqui de Copacabana conhecem. Por isso que naquele gelo, para deixar a cervejinha bem gelada, se põe sal. O gelo de água pura é frio. A neve é fria. Agora, um gelo ou uma neve salgada seria muito mais fria. Aquela neve que recebeu o sal só vai congelar a menos 5. Como não está a menos 5, a neve volta ao estado líquido e cai fora, limpa a estrada.